Oi, pessoal, tá começando o nosso primeiro episódio do Claquecast na temporada 2026. A gente vai abrir com um papo super legal, especial, que interessa a todo mundo aí do nosso esporte, porque a gente vai falar das novas regras e das mudanças do regulamento para esse ano, e também falar um pouquinho de time Brasil, como é que está sendo essa nova comissão técnica para a seleção dos cavaleiros, enfim. Vai ser um ano agitado, já está sendo, né? Para esse papo, a gente está com Daniel Cury, vice-presidente e diretor de salto da CBH, Pedro Paulo Lacerda, diretor técnico e chefe de equipe do time Brasil, e também Tatiana Gutierrez, que assume aí a cadeira de secretário-geral nessa diretoria da Confederação Brasileira de Hipismo. Pessoal, obrigada por topar falar com a gente, abrir um espacinho aí na agenda lotada e cheia de viagens de vocês. Obrigada, Isa. Vamos começar falando um pouquinho de time Brasil. Vocês estão agora nos Estados Unidos, né? Vamos ter a Copa das Nações. A gente acabou de conquistar o bronze na Longines League of Nations, que é um campeonato das nações que estão top 10 aí. E a gente não participou no passado, voltou a competir esse ano e já chegamos com um bronze. Como que foi essa participação lá em Abu Dhabi? Como é que estão os ânimos aí para essa liga? Em Abu Dhabi foi a abertura, né? A gente levou uma equipe com 2 cavaleiros mais experientes e 2 cavaleiros jovens. Foi um bom ambiente, um bom começo. Não foi assim, não foi o início, não estavam os principais de todas as equipes, mas as principais equipes estavam lá com seus times fortes, assim. E eu acho que foi bom, foi um bom começo, é um bom ano, é bom começar bem, né? Porque aí dá um ânimo e dá uma garra para continuar o ano. Pedro, muito massa, eu acompanhei, obviamente, pela televisão, torcendo, acho mais incrível a gente ver essa galera nova, né, se apresentando, o Felipe Neto, que é um cavaleiro da super nova geração, o próprio Joãozinho, que vem já andando bem na Europa há algum tempo, com esse cavalo dele em especial. Mas a gente está vivendo um momento meio diferente sobre técnico e como isso acontece e vem a acontecer no Brasil. A gente saiu daquele modelo técnico estrangeiro, ou, na verdade, se eu entendi direito as minhas pesquisas, a gente está sem um técnico da seleção. A gente criou uma comissão técnica e queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é isso, o que é uma comissão técnica, se a gente está buscando um novo técnico, se isso é um projeto, o que vocês estão planejando, pensando justamente que a gente tem esse ano aí o Desure Mundial, o ano que vem Pan-Americano, e né, também em pleno ciclo olímpico. Acabou que o Pitt ficou pouco tempo à frente do nosso time, e a gente não entendeu muito bem ainda como é que estamos lidando e como é que vocês estão coordenando isso aí. O mais importante, às vezes, não é só um técnico, mas uma gestão das pessoas, uma gestão da equipe. Às vezes você tem cavaleiro no Brasil que mora nos Estados Unidos, tem cavaleiro que mora no México, tem cavaleiro que mora no Brasil, tem cavaleiro que mora na Espanha, Bélgica, Holanda, por todo lado. E você não consegue um técnico juntar todo mundo e ser o técnico exclusivo de todo mundo. É impossível, cada um tem seu sistema, cada um chegou aonde chegou com o seu modelo de trabalho, com seu maneira de fazer. Então, engessar na mão de uma só pessoa não foi assim. O técnico trabalha muito como um consultor, que vários cavaleiros têm os seus próprios consultores. Então, a gente achou por bem, na comissão, tentar gerir as pessoas, gerir as equipes de uma maneira e ter consultores esporádicos, e os cavaleiros já têm isso, vários têm o seu próprio consultor, e às vezes até conflita com o técnico da equipe, se você impõe isso. Então a gente procura não impor nada, e sim tentar gerir isso da melhor maneira possível. É uma tentativa, e infelizmente o compete como chefe de equipe e treinador não funcionou muito.
E aí a gente está tentando esse modelo. Vamos ver, a gente tem que tentar conseguir o melhor possível e tentar fazer as melhores escolhas e ir aprendendo com os erros, os acertos e tentar chegar no melhor possível. Você acha que dessa forma fica uma forma mais descentralizada de liderança, mas, por outro lado, vocês vão ter critérios mais objetivos para as seleções? É um pouco essa a lógica? Porque quando você tem um técnico, bem ou mal, você tem um critério subjetivo muito grande, que é o gosto pessoal daquela pessoa. Você mesmo com o técnico, sempre as escolhas são feitas em cima de resultados. É isso aí, o resultado na pista sempre é muito importante. E dentro também, que muitas pessoas, dentro das conversas e dos planos de cada um, as pessoas ficam muito, um fala daqui, outro fala dali, muito sem conhecer causa, sem conhecer o momento exato do cavalo. E isso, às vezes, está dentro da comissão, está dentro da equipe, a comissão sabe, às vezes alguém reclama ou fala alguma coisa que a gente escuta e está falando, o cavalo às vezes não estava bem fisicamente, você tem um veterinário, você tem toda uma comissão para avaliar tudo. E nem sempre a escolha é em cima do que um ou outro quer, em cima do que é o bem para a equipe do Brasil, né? É essa a ideia, e essa é a tentativa, né? A Longines League é uma oportunidade a mais, além de Copa das Nações, para vocês irem testando esses cavaleiros e as formações que a gente tem? Sem dúvida, o Brasil ele tenta conseguir o maior número de copas para dar oportunidade para o maior número de cavaleiros, de conjuntos possível. Nem sempre isso é possível, porque tem várias nações que pagam pelas copas, a gente não paga. É um critério da confederação, nem pode, nem teria como. Então a gente tenta conseguir o melhor possível. Quando você classifica para a League of Nations, você tem, sem pedir nada, você tem o direito a 4 copas e se classificar para a final. Isso ajuda a você estar em alguns concursos. Aí por relacionamento, por tempo, o Brasil é um país bem-vindo, é um país que as organizações gostam, a gente faz, como confederação, tudo, um trabalho de ser agradável, de ir nas copas, agradecer bem e ser fácil, para que a gente seja sempre convidado. Mas o fato concreto é que a gente fica sempre esperando uma desistência, para ser convidado. São essas Copas Rolex, tudo são 8 nações. Então, você pensar que são 8 nações na Europa pedindo, que tem suas próprias Copas como moeda de troca, que tem uma outra que está pagando mesa de 50 mil euros, 40 mil euros, é difícil, nem sempre a gente consegue. E aí a gente tenta, um trabalho pedido, ligar para o organizador, os cavaleiros ajudam, a Tatiana passa 1000 e-mails, é um trabalho de formiguinha, vamos tentando. Super. Mas acho que eles fazem isso muito bem, sem querer puxar sardinha para ninguém. A gente está constantemente vendo o Brasil saltando várias Copas das Nações de vários concursos importantes por aí. Então, a gente tenta, não é tão simples assim, a gente tenta muito. A gente já foi convidado algumas vezes e desconvidado na cara do gol, porque alguma outra nação aí vira um ruído danado, falam coisas que sem saber, sem conhecimento de causa, mas é o que temos, e algumas Copas, às vezes, a gente é convidado 15 dias antes, 20 dias antes, porque alguma nação cancelou, e a gente tenta ir lá e mostrar, olha, viemos aqui, cobrir um buraco, o ano que vem chama a gente. Tem algumas, às vezes, que você vai, cumpre, ajuda, e no ano seguinte nem responde. Mas aí você pede de novo, fala que lá é espetacular, e vai indo. Esse ano, os nossos maiores eventos aí em vista é o Mundial em Aachen, o Dessur, né? Como é que está nosso calendário? A meta principal, claro, é o Mundial. Aí nós temos 2 metas intermediárias, que
que nem é uma meta intermediária, que o Odessur tem que ser uma meta, né? O Odessur e a final de Barcelona, né? Que seria uma segunda meta. E nisso você tem aí várias Copas que você gostaria de fazer um bom resultado. Se você fizer um ou dois resultados a mais na League of Nations, com certeza a gente vai estar na final de Barcelona. E aí é um super concurso. Seria legal o Brasil conseguir classificar para a final A e ter um bom resultado, né? Pedro, aproveitando que a gente comentou de Odessur, só para a gente entender, eu ouvi esse ruído no final do ano passado. Nós precisamos do resultado do Odessur para ter a vaga do Pan-Americano, é isso? Mais ou menos. Existe um backup, existe um ranking também, mas a vaga no Pan-Americano, que por sua vez vai oferecer a vaga para a Olimpíada, é no Odessur. Então não pode ser olhado com descaso. Ele é muito importante para a gente. Imagina, se você não classifica para o PAN e não classifica para uma Olimpíada, fica um buraco, né? É um problema, né? Então, mas tem um ranking que dá para a gente, que o Brasil é líder do ranking, mas a gente não gostaria de depender disso. E o Odessur também é uma missão do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, é muito importante para o Brasil estar nessa missão, dar valor a essa missão, mesmo que o Brasil já tivesse classificado. É muito importante estar no Odessur e participar e ir bem no Odessur, porque faz parte do quadro de medalhas, faz parte do projeto do COB. O COB tem missões. A Pan-Americana é uma missão, a Olimpíada é uma missão e o Odessur é uma missão. E a Olimpíada de Inverno são 4 ou 5 missões que o COB tem, e essa é uma delas. Aproveitando que a gente está falando de Odessur e puxando um pouquinho aqui para o que a gente está olhando de circuito senior top no Brasil, Odessur, etc. O Odessur é uma oportunidade... no último Odessur foi composto por apenas cavaleiros residentes no Brasil, com cavalo saltando no Brasil, né? Foi Primavera, Stefan com Primavera, Zé Roberto com o Santiago, Marcelinho Ciavaglia com a Garuda, Gui Foroni com a Casella, e de reserva foi o Flávio Grilo com o Laurentino. Minha memória tá boa, Tati, eu vi você pensando aí, mas eram esses mesmos. Eu tô pensando, eu tô aqui. A sua é melhor que a minha para isso, eu tenho certeza. E, bom, fomos campeões, foi maravilhoso, tudo certo, mas foi um concurso onde ele foi 100% com cavaleiros que estavam competindo em território nacional. Isso é um modelo que vocês estão querendo repetir, essa é um pouco a ideia. Eu estou acompanhando que vamos ter aí seletivas para o Odessur durante o circuito de Senior Top, que esse ano são 10 etapas, né, 9 etapas mais o brasileiro, que vai ter aí uma boa premiação, um incentivo para ir, se o cavaleiro quiser ir para a Copa do Mundo. Isso tudo é uma ideia de incentivar e fomentar um pouco mais a categoria de Senior Top no Brasil. E se isso é mesmo, o Odessur é hoje o ponto ao qual o cavaleiro que está residente e planejando manter residência no Brasil deve aspirar e mirar nesse primeiro momento? Sem dúvida, é o primeiro passo, né? Se o cavaleiro ele almeja alguma coisa, ele vai no Odessur, ele tira um bom resultado, planeja para a Europa, planeja para Wellington, vir para Wellington e tudo. A gente, a princípio, gostaria de fazer uma equipe no Brasil. Se tudo der certo, a gente... Mas não é fechada a possibilidade de trazer um ou dois conjuntos da Europa também, caso se acredito que é necessário para formar uma equipe realmente forte. Na verdade, né, Pedro? Certamente, isso é 100%, nós teremos 2 concorrentes daqui. O campeão brasileiro de Senior Top, é o objetivo, e o líder do ranking, certamente terão na equipe. Evidente que se a gente partir por uma avaliação técnica positiva, a ideia é levar os outros 3 daqui também, até para dar essa oportunidade para dar essa experiência a esses cavaleiros. A gente não pode esquecer que a Primavera saiu daqui, foi lá, não ganhou a medalha de ouro, ganhou experiência, foi depois campeã pan-americana e 5º lugar numa Olimpíada. Então, é um passo importante para esses cavaleiros. Então, se possível, como o Pedro falou, se a gente achar que tecnicamente aqui o time é bom o suficiente para pegar a medalha de ouro,
certamente nós iremos com os 5 daqui. E vocês estão sentindo, ainda mais agora, Pedro, você circulando tanto quanto você está circulando, que a gente evoluiu no nosso circuito de senior top no passado e que esse gap que a gente tanto fala, o gap Brasil-Europa, Brasil-Estados Unidos, está diminuindo, a gente está caminhando na direção de ficar mais próximo do que a gente vive por aí. Um dos nossos convidados falou que, para ele, a maior diferença é a quantidade, não só a dificuldade, mas é você entrar numa prova que tem 15, com 6 possibilidades de 0, ou 30 com 10 possibilidades de 0, e numa prova de 100, com 40 possibilidades de 0. Você acha que a gente está encurtando esse gap? Com certeza a gente está encurtando. Isso aí é só ver os números das provas e os zeros. Eu e Daniel, a gente apanhou bastante no curso aí, porque muitos cavaleiros, tá forte, tá difícil. E a gente, tecnicamente, a gente bateu o pé e quer que a coisa seja... puxe tecnicamente um pouquinho, sabe? Porque senão você nunca vai chegar lá. O percurso, os desenhadores... Pedro, desculpa, eu vou pedir só para você explicar. Você falou uma coisa e eu talvez não esteja a par. De que curso é esse que você está falando? Não é o curso do processo. O curso do processo. No curso do processo aqui. Achei que tinha acontecido Não. Veja, uma grande reunião. Desde que a gente assumiu, uma das nossas plataformas era valorizar o senior top, valorizar o circuito. Como o Pedro falou, a gente vem ao longo desses anos sofrendo pressões para que baixe, para que está alto, porque está isso, e a gente tem batido o pé e que não vai mudar, e pelo contrário, a gente tem fortalecido e muito o circuito senior top. O Pedro, que também saltava grande prêmio aí até pouco tempo atrás, sabe bem, a gente saltava durante muitos anos a prova do primeiro dia de 15 mil, 20 mil reais de premiação, e a prova do grande prêmio 80 mil. O concurso que pagava mais, pagava 100 mil, 110 mil, que era o indoor. Hoje nós temos 7 concursos praticamente aí com premiação mínima de 230 mil reais no grande prêmio, com 70 mil reais na primeira prova, são 300 mil reais em cada etapa, e temos etapas que dão muito mais, o indoor dá muito mais, o Rio tem dado mais, Curitiba teve um ano que deu a mais que isso também, então a premiação melhorou muito, e o nível técnico e tudo isso também. Agora, é um processo longo, você tem que manter os cavalos que tem lá, depois esses cavalos vão saindo, tem que vir outros, então não é fácil adquirir esses cavalos ou construir um cavalo desse, então é um processo que você vem vendo em números, ele vem se mantendo 30, 32, 33 conjunto, aí você chega no brasileiro de sênior, você baixa, porque aí fica mais forte. Agora, eu já cheguei a saltar um brasileiro de sênior com 60 mil em prêmio. Isso eu estou falando para vocês há 4 anos atrás. Hoje a premiação mínima obrigatória do brasileiro de sênior são 300 mil reais. Então, tudo isso é um processo longo, mas que, evidentemente, a gente espera que daqui 5, 6, 10 anos a gente passe a ter 50 pessoas nessa competição. A gente tem que ver que a realidade do esporte no mundo inteiro, você pensa regionalmente, Estados Unidos, fora da temporada de Wellington, o Wellington é um ponto fora da curva. Você tem 20 no Grande Prêmio, 20 e poucos no Grande Prêmio, teve um Grande Prêmio junto do Grande Prêmio de Genebra, que tinham 18 no Grande Prêmio, podiam pular 2. Quer dizer, não é assim. Essa abundância, né? Essa abundância toda, porque ter cavalos e o cavaleiro é normal em todos os esportes que o conjunto que se supere muito no Brasil sonhe em estar na meca do esporte, porque o jogador de futebol sonha em estar na Premier League, o pessoal da natação sonha em estar nos Estados Unidos, e o judô sonha em estar... E o nosso, isso é uma realidade, ele vai sonhar, e que bom que ele sonhe, que bom que ele tente. Então, a gente... Seria um sonho conseguir um circuito que ninguém nem sonhasse, todo mundo viesse para cá ao invés de ir embora, mas aí eu acho que é utopia, né? Mas esses incentivos também ajudam a dar uma animada no investidor, né? De querer sem dúvida. esse cavalo ali.
Hoje, um bom cavalo de grande prêmio, ele se paga durante o ano, né? Ele se paga São mais de é, 3 milhões de reais em prêmio. então, um bom cavalo de grande prêmio, se você tira bons resultados, você consegue, a conta fecha no final do ano. Compra de cavalo, essas coisas não fecham no mundo inteiro, mas o dia a dia você vai num concurso com um cavalo. Eu já cansei de ir em concurso classificar no grande prêmio e voltar para casa pagando conta. Hoje em dia, se você tem um cavalo da série principal, você consegue ir bem. Uma classificação no primeiro dia são uma prova de 70 mil, 30%, 20 mil reais o vencedor, 20 e poucos mil reais o vencedor já paga o concurso. Antigamente, você podia ganhar o primeiro dia, não chegava nem perto de pagar o concurso. Ainda Você tem fala o alguma clássico, que está pagando cento e tantos mil reais, todos os clássicos, quer dizer, então a gente evoluiu, sim. E, tecnicamente, nossos desenhadores estão viajando, estão procurando, a CBH fornece cursos, estamos tentando, estamos trabalhando para isso. Todo mundo junto, né, para subir o nível. Isso, ou seja, a gente, durante muito tempo, teve um regulamento que não era exatamente o regulamento da FEI, que aumentava esse gap. Já faz alguns anos que a gente tem trabalhado com o regulamento cada vez mais parecido, com uma tradução, com pequenos ajustes para nossa realidade, mas muito parecido. Os nossos desenhadores seguem o que a gente tem aqui fora. Os comissários, a gente tenta que cada vez mais eles estejam mais próximos da realidade do que acontece aqui. Então, essa troca de informação técnica dos juízes, desenhadores, de todos os oficiais, faz com que a gente esteja um pouco mais perto, sim, e que esse gap esteja menor do que ele já esteve. Para entender um pouco dessa parte da organização, vocês comentaram de premiação mínima e eu vi que lá no regulamento do circuito Senior Top tem para cada etapa uma premiação mínima, né? Essa premiação mínima é responsabilidade do comitê organizador, a CBH disponibiliza? Existe um caderno de encargos, a CBH ajuda na premiação com um determinado valor, e o comitê organizador, a hora que pega o concurso, que pede aquele concurso e pede para ser uma etapa de Senior Top, ele assume a responsabilidade de cumprir aqueles requisitos técnicos e financeiros. Tá? Então, ele já sabe, no ano passado, quando ele pediu a data no calendário, ele já sabia que ele teria essa responsabilidade. E o valor que a CBH daria para aportar no prêmio. É um valor importante que a CBH ajuda no Grande Prêmio. E isso foi a largada, né, Daniel? Para poder Sim. os prêmios valorizarem. E a gente... na época, dava 100 mil, a CBH, tá bom, eu te dou mais 100, mas tem que ser no prêmio, tem que ser para o grande prêmio, e você não pode cobrar inscrição em cima do valor que a CBH aporta. Você só pode cobrar inscrição em cima do valor que você dá. 2% sobre o valor aportado pelo comitê. O valor Pelo comitê aportado organizador. pela CBH não pode ser cobrado. Não tem... Isso são pequenas coisas assim que... Página, mas a maioria dos nossos cavaleiros não sabe. Não, eu tenho certeza. Eu pergunto porque eu acho que todo mundo, é muito fácil criticar, né, e querer melhoria, isso e aquilo, mas às vezes a gente não entende por trás, né, como é que é a organização de tudo isso. A CBH tem um conjunto com os comitês organizadores para aumentar a premiação, para tudo isso. Ou seja, acho que o Daniel e o Pedro têm comandado isso com maestria. E não é só a premiação, né? É a parte técnica, o background tem que ser bem feito, tudo. A gente trabalha, porque também não é só enfiar um caminhão de dinheiro e o resto todo ser ruim. É um pacote de coisas que tem que ser feito. Assim fizemos também nos combos dos campeonatos brasileiros, né? Nós acabamos juntando alguns campeonatos para que eles ficassem mais homogêneos e mais atrativos, tanto para o cavaleiro quanto para o organizador. Você tinha um campeonato brasileiro de Senior Top isolado, que ninguém queria fazer, era um prejuízo enorme, então a gente junta ele com o amador, mas ao mesmo tempo o comitê passa a arrecadar muito mais, mas a gente também exige, num campeonato desse, 380 mil reais de prêmio. Aí você tem o sênior com a juventude, que tem mais 100 mil, então todos os campeonatos hoje têm prêmios e oferecem prêmios em dinheiro, são exigidos pela CBH,
Então, quem pega um combo desse também sabe das suas obrigações financeiras com o concurso, então a gente vai adequando aí para que o esporte entre num trilho e continue sempre crescendo. O objetivo disso é deixar alguma coisa para o esporte e não simplesmente organizar um campeonato que ele é rentável e nada ficar para o esporte. O objetivo é ficar alguma coisa para o esporte. Nesses combos diz número de pistas, diz número de feiras, diz como tem que funcionar, ou seja, tudo isso é levado em consideração. E, a partir de agora, eles todos eles já sabem, dentro do caderno de encargos, dentro da coisa, quando pede, está assumindo isso. Não pode pedir e depois, veja bem, não vou Não fazer só deu. uma parte, não deu, vão ter as penalizações, fica sem, e a gente vai assumir, vai fazer, ou vai oferecer para outra federação, mas não pode ser, quando você pede, você assumiu, tem que fazer. Agora, para a parte que eu acho que eu fiquei animado com esse podcast em especial, fiquei estudando e lendo e tentando entender e fazendo anotações, eu queria falar um pouco não, né? Queria que a gente entrasse nas alterações de regulamento, efetivamente, por assim dizer, para 2026. Algumas coisas eu mesmo não cheguei numa conclusão, não consegui entender, e aí conversa com um, conversa com o outro, e todo mundo, cada um com uma resposta pronta, com certeza completamente diferente. A primeira coisa que eu acho que me chamou a atenção é a questão dos cartões amarelos, boleteira, pré-boot, pós-boot. O que efetivamente mudou? Eu sei que tem a regra da FEI agora da questão do celular, que acho que vale a gente pontuar até porque já está valendo, mas, ou pelo menos está valendo na FEI, né? Não sei se acho que o Brasil também já lançou isso, eu ouvi falando esse final de semana no júri. Mas ficou uma discussão esse final de semana na Santo Amaro sobre a questão se vai seguir tendo pré-boot, não, agora é só pós-boot, não, é só pré-boot, se a boleteira pegar, não é problema seu, se tiver problema na boleteira, é cartão amarelo, mas não elimina. Uma zona. Ninguém conseguiu me dar uma resposta alinhada do tipo, gente, é o seguinte, nada mudou, continua tendo pré-boot, pós-boot, teve a boleteira, pegou o cavalo, cartão amarelo e eliminação. Tem uma resposta... qual é a... Não existe nada amarrado, obrigado, só tem pré-boot, não tem pós-boot. Isso são decisão do comissário-chefe e tudo, e ele vai fazer. Fato, nas provas principais vai ter pré e pós-boot. Ok, Copa Mas Ouro, é a recomendação. a gente segue com pré e pós-boot. O que mudou um pouco é que a FEI trouxe um pré-boot muito mais completo, onde você pode simplesmente aprofundar o pré, tocar o cavalo, sentir a sensibilidade ali e liberar esse cavalo, e na saída você faz um pós mais simples, mas isso vai a critério do comissário-chefe, porque depende muito de como funciona a estrutura de cada concurso. Às vezes a gente não tem estrutura suficiente para fazer um pré mais aprofundado, sem perder os cavalos de vista, para fazer um pós mais tranquilo, porque você tem 2 áreas de distensão, você não tem espaço para fazer isso. Então, isso vai depender de cada comissário-chefe. Tem a prerrogativa de fazer um pré mais aprofundado e um pós mais simples, ou manter exatamente como está hoje, o pré, como a gente sempre fez, uma checagem de material, e um pós mais aprofundado. A ideia do pré-boot mais aprofundado, mais criterioso, é evitar para o comissário-chefe, o comissário, né? A pessoa evitar, eu acho também sensível, não usa, não sei o quê. Tentar evitar futuros problemas. Por quê? Porque agora não é decisão. Pegou o cartão amarelo. Segundo cartão amarelo, um mês fora. Quem monta a boleteira pegou, marcou a boleteira. Pegou a boleteira. Condicional, cartão Qualquer amarelo. tipo de, ou seja, boleteira, espora, um sangue na boca que foi causado pelo bridão, não foi uma mordida, tudo que foi causado, qualquer tipo de sangue que foi causado pelo atleta, ele acaba sendo considerado, você chama o veterinário em conjunto com o presidente de campo vão tomar uma decisão, e isso é um cartão amarelo de advertência, que você pode ter até 2 em 12 meses, no segundo você tem uma multa e você está fora, está suspenso um período.
tá? Mas a gente tem um outro tipo de sangue, isso não tira o sangue que é considerado cruel, Casual, né? Acidente. Não, Se tocou, acidente não acontece nada. Um alcançado, um acidente, isso não é nada, a menos que seja, não sei, assim, um acidente não é nada, ou seja, é um acidente como já é. O material, um sangue que causou por uma coisa normal, uma espora que pegou um pouco, um negócio, vem esse cartão. Mas isso não deixou de existir o abuso da espora, o abuso do negócio. Tudo que é considerado abuso continua na regra de abuso. Mas aqui já era o yellow card, né? Quando você tinha um abuso, você podia, inclusive, ser julgado aí pela STJD e já tomar isso, suspensão mas, direta. por exemplo, um abuso, que as pessoas, um abuso agora continua desqualificando, eliminando, continua tudo, entendeu? Não é que agora, não, eu vou só tomar um cartão amarelo. Não, se você rasgou o cavalo de fora a fora na espora... Eu vou tentar dar uma resumida aqui. O abuso continua igual, desqualificação ou eliminação na hora. Não tem discussão. E ainda vai para o comitê. O que mudou realmente, se for um sangue acidental causado ou pelo bridão, ou pela espora, ou pela boleteira, você vai ter a prerrogativa de tomar primeiro o cartão amarelo. Só um warning, uma advertência. E você vai poder continuar na competição, você vai poder voltar... Sem eliminação. Sem eliminação. Um segundo acidental desses, aí sim você toma um outro cartão em 12 meses, toma um outro cartão e está suspenso um mês e a multa. E o que também, quando acontece do caso de tocar, tudo, agora é obrigatório também chamar o veterinário, que vai avaliar se esse cavalo pode voltar ou não. Então, um exemplo, meu cavalo se tocou na mão lá, nada a ver com boleteira, eu fiz 0, vou para o desempate. Mas o veterinário veio ali e falou, Daniel, 2 pontos aqui, 3 pontos, está muito machucado, está fora. Ele vai retirar. Ou não, foi só um ralar, tá tudo bem, passa aí uma bandagem e pode voltar. Então são essas as situações que hoje a gente vai ter. Para o pessoal entender um pouquinho, um exemplo, nós tivemos um caso famoso, todo mundo ficou sabendo, eu não gosto de citar caso, mas aconteceu na Olimpíada um problema nosso. Esse caso em questão não aconteceria nada. A gente tomaria toma um cartão amarelo e... Tomava um cartão amarelo e seguia a vida. Segue normalmente. E aí, se tivesse o segundo cartão, aí era um problema. Sim, exato. O que é importante, nesse protocolo novo, o comissário-chefe ele é obrigado a chamar o veterinário e tem um membro do júri de campo, que não necessariamente é o presidente do júri de campo, que vai avaliar isso. Então, o comissário-chefe, o comissário chama o comissário-chefe vai fazer o protocolo que a gente sempre fez, fotografar, avaliar, levar o cavalo para um lugar tranquilo, chamar o veterinário, chamar o juiz, e com isso a decisão é tomada. E a FEI criou uns protocolos bem definidos de ação. Faz isso, faz aquilo, exatamente. 1, 2, 3, 4, 5, que nós já traduzimos e já estamos oferecendo aos nossos comissários para não ter erros, para não ter... Então, um pouco receita de bolo. Faz isso 1, faz isso 2, faz isso 3, fotografa. Mas essa receita de bolo, ela está disponível para qualquer pessoa se informar o que vai ser disponível vai estar disponível para qualquer pessoa no site. Vai estar disponível aonde? Vai estar no site, no Instagram, a gente vai fazer essas divulgações. É um videozinho, são quadrinhos explicando que a FEI a gente traduziu e fica simples de entender. Maravilha. Ainda falando de cartão amarelo e esse tipo de julgamento, que é uma das grandes mudanças, né? Essa coisa dos tem mais cartões amarelos. É mais fácil tomar um cartão amarelo hoje do que era até ano passado, que era uma infração muito mais, não era grave, mas era mais difícil de acontecer, tinha que ter ainda existe o cartão amarelo, hein, João? São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Peraí, são 2 cartões amarelos. A advertência é uma coisa. Um cartão amarelo e um cartão de advertência, são coisas diferentes. Vamos às diferenças, então. Vamos lá, Advertência é advertência. Você vai tomar o cartão amarelo pelos mesmos motivos que você tomava antes. Agora, no caso dessa nova regra, quando você for pego acidentalmente pela boleteira, pela bridão ou pela espora, ou pela espora, você vai tomar um cartão de advertência. Tomando um segundo cartão de advertência em 2 meses, você passa suspenso. Cartão de advertência, cartão amarelo, 2 coisas completamente diferentes. Eles não são, inclusive, contabilizados no mesmo lugar.
Aí, Não, são outra contabilizadas pergunta. em água. Maravilhoso. Continuando no assunto cartão de advertência, então, já que não é cartão amarelo. Isso vai estar valendo para todo o território nacional, ou seja, num ranking na Hípica Paranaense, numa Copa Santo Amaro, num ranking na Paulista, numa Copa Bahia, o cavalo que for desqualificado por boleteira vai tomar um cartão de advertência ou não? Isso só está valendo, só vai ser João, contabilizado nos cartões a nacionais. CBH, ela vai onde ela alcança os nacionais. Os estaduais depende de cada federação. As pessoas não entendem muito. Como é que é a gente? O cavaleiro se filia ao clube, que se filia à federação, que se filia à CBH, que se filia à FEI. Então, se o clube adotar a postura de suspender o cavaleiro, ele está suspenso de tudo. De cima para baixo. Se ele está suspenso no clube, ele não pode se inscrever na federação, que não pode se inscrever no nacional, que não pode se inscrever no internacional. E de cima para baixo. Então, eu vou te dar um exemplo concreto. O Paraná, a Federação Paranaense manteve a regra antiga da CBH, da CBH e da FEI. Então, aqui nos rankings, nos campeonatos estaduais, e a gente vai manter a regra antiga. Pegou, está eliminado. A gente não vai trabalhar com os cartões justamente por isso. Às vezes pega um ranking, um profissional, um cavaleiro salta 12, 15, 20 cavalos no ranking, acaba acarretando ali de pegar um carro de aluno, alguma coisa. É muito mais para a gente mantém a regra eliminando e não dando essas duas advertências, suspendendo ele, que ia certamente ter que comunicar a federação, que ia ter que comunicar a CBH, e certamente ele ia ser suspenso de todo um mês de toda a prova no Brasil, né? Você vê bem, como é que a CBH vai chegar num ranking, num lugar que não tem formação nenhuma, não tem coisa, fica também, o fulano lá foi, ele não pode ir lá e meter, sabe, as coisas têm que ser oficiais. Então, mas vai ter um banco de cartões da CBH? Sim, claro. Claro. Isso é disponível? Não, isso está publicado no site, sempre teve. Esses bancos de dados, todo mundo que sofreu uma penalização tem uma aba na CBH, é informado lá. Então, outra coisa que as pessoas precisam entender, se você tomar um cartão e tomar o segundo, não é a partir daquele momento, é a partir quando acabar o concurso que você vai ser suspenso, tá? Senão também o povo, o cara não pode pular o grande prêmio que tomou o segundo, não, ele acaba o concurso na segunda-feira. É assim na FEI, é assim na CBH. De abuso, pegou uma boleteira que não pôde... Aí é como antes. Aí é julgamento STJD. É ferro, outro lugar que é assim. É outra. Aí não mudou nada, continua como sempre. Ainda na zona da confusão, cartões, para eu esclarecer os cartões, que eu fiz um bloquinho, cartões amarelos. A FEI lançou a nova regra do proibir falar no celular. Não pode mais falar no celular montado. Isso vai ser penalizado como o quê? Dentro da pista ele não pode, ele é um warning, ele é uma... O warning sempre existiu, tá, João? Vamos lá. A advertência sempre existiu, independente disso. A advertência sempre foi um passo antes do cartão amarelo, tá? E a advertência, ela podia ser uma advertência oral, uma advertência formal, que é anotado na ata, chegava na CBH e a gente tinha isso no histórico do atleta. Ele continua existindo. Você usar o celular, ou um fone, qualquer coisa, dentro de uma área de distensão, o que tem que ficar claro é que é uma área de aquecimento, não uma área de trabalho, tá? A área de aquecimento, ela varia um pouco, depende de cada comissário-chefe, mas ela é mais ou menos 30 minutos antes da prova. Uma área de trabalho, hoje em dia, você pode continuar usando. Você usar neste momento, você vai tomar uma advertência. E, claro, se você seguir, você pode chegar até num cartão amarelo, mas aí você vai por abuso, desrespeito. É isso que eu ia falar, Tati, até, né? Obviamente, na prática, vai funcionar assim, o João pegou o celular ali, o comissário fala, João, guarda o celular, não pode. Tudo bem, fica nessa advertência verbal. Depois, meia hora depois, João de novo, aí você vai tomar um ordem. Meia hora depois, João de novo, aí é cartão amarelo. Quando eu li o regulamento, ficou um pouco na dúvida. Tem um cartão para isso. Eu falei, mas esse cartão do warning do celular, ele é cumulativo com o cartão da boleteira? Ou ele é também, é o warning. O warning é o warning. Então, o warning, se for para a ata, se você tomar um cartão de boleteira e um cartão de warning porque você está no celular, você ainda assim toma
a suspensão de um Pois mês. é, Então, o caso do celular, tá mexendo no celular, né? Esse foninho que os cavaleiros Não, estão... na distensão não nada, pode. não pode. Também não mais pode. nada. Não Não pode usar pode. celular montado no cavalo na área de extensão. Tá. O que me parece muito pertinente, né? O que a pessoa tem que estar ali no aquecimento é prestando Gente, atenção é a lógica que realmente você não no que pode está dirigir fazendo bêbado, e nos sabe? outros, né, que estão aquecendo. É expressamente proibido o uso de celulares, fones de ouvido ou quaisquer dispositivos eletrônicos de comunicação por qualquer pessoa montada na área de aquecimento durante a competição, sujeito ao infrator à aplicação de advertência nos termos do artigo 261 do Regulamento de Salto. Então, o que está proibido é todo esse... Qualquer coisa, mesmo fone, aquele jeito que eles colocam o celular dentro do capacete, tudo isso está proibido durante o aquecimento. E fora continua igual, você está montado fora de uma área de aquecimento, você pode usar um fone só, mas a mão tem que estar livre. Para mim, esse assunto eu entendi, espero que todos aí tenham entendido, porque, né, estamos começando o ano sem advertências. Ainda falando um pouco de mudança eu vou deixar a mudança da idade dos cavalos novos para o final, porque eu acho que é gancho para outra discussão e ainda é uma coisa que está... Também ouvi muitas coisas nos últimos dias sobre. Mas antes disso, tem algumas mudanças mais claras que eu fiquei, curioso, que é... O Master mudou de idade de novo, é isso? A gente vai sair de 45 para 50 ou já era 50 e eu estou muito louco? Já estava na transição, né, na verdade. A ideia principal era chegar aos 45 e fazer uma avaliação de como ele estava. E aí, agora que a gente chegou nessa avaliação, a gente definiu por esticar mais 5 anos até os 50 para... Porque, afinal de contas, né, Daniel Cury, você é um jovem. De 46 anos. Nenhuma das mudanças impactou ninguém que já tinha categoria. Sim, Sempre é isso, foi é progressivo para ficar respeitando É. a idade do... Porque quem já senão era alguém... Exatamente, ele não pode deixar de ser. Assim como fizemos com o Amador e com O Jovem Jovem com Cavaleiro. outras categorias. Eu fico curiosa para entender como vocês viram a necessidade de ter essa mudança nas idades, porque isso se aplica de alguma forma nas inscrições, que às vezes já tem uma prova de... A ideia não é nenhuma financeira. A ideia é técnica. Você pega... Atender a comunidade hípica, atender os atletas, atender Você a pega maioria. hoje atletas A gente que escuta todo mundo, esticam né? muito mais a sua vida esportiva, né? Nós temos atletas com 70 anos saltando. Competindo. Então, você com um Master com 40 para 70, são 30 anos de diferença, é muita coisa. Então, é uma categoria que a gente é uma categoria de equilibrando. proteção, quase, né? Exatamente. Claro, mais uma proteção, exatamente. Se você pegar muito os pais da gente com 50 anos eram senhores. Isso E hoje em dia o mundo mudou, a gente hoje tem mais possibilidade. Então, anos. Você não pode competir, uma pessoa de 60, 70 anos não pode competir com um cara de 40. A diferença estava muito grande. Então, a gente escutou a comunidade hípica, porque essas coisas não são... Uma coisa que é bom falar, que eu acho que as pessoas não sabem, a gente não tem a caneta, eu, Daniel, Tatiana, a gente é um instrumento, mas a gente não tem a caneta. A Tatiana não muda o regulamento, o Pedro não muda, o Daniel não muda. A comunidade hípica anseia alguma coisa, a gente tenta fazer, e isso vai para o Conselho de Administração, é analisado, para depois autorizar uma mudança. Não é simplesmente, acordou hoje, as pessoas se confundem. Não existe isso. E é bom que não seja assim. Porque sabe lá quem está lá, quem pode fazer uma maluquice, muda para cá, muda para lá, ao seu bel prazer ou querendo atender um objetivo pessoal. Não tem... É sempre atendendo os anseios da comunidade. A gente ajusta conforme regras FEI, alterações FEI, comunidade, todas as necessidades. Isso passa para a comissão de atletas, com o ok da comissão de atletas, a gente passa para o conselho. Então, eles têm algumas escalas de aprovação antes da gente aprovar qualquer regra, assim. Não é simplesmente, vou mudar. Não é assim. E acho que, Isa, só para deixar claro, eu estava lendo a pergunta, a ideia do amador virar 26 anos, na verdade, é só para poder atender o Under 25. A categoria de alto rendimento agora vai até 25. Por isso que o Jovem Cavaleiro vai até 25 e o amador a partir de 26. Porque até o último minuto eu posso ir saltar um Under 25 dentro da categoria de alto rendimento de novo.
Sim. Não, eu fiz a pergunta porque eu fiquei pensando que às vezes a gente já tem uma prova com poucos masters, né? Aí vai limitar mais ainda. Mas será que isso também não vai estimular o master mais velho, que não conseguia nada, a tentar? Sabe, porque a gente tinha muita reclamação, não tem vez. Pô, o cara com 60 e pouco, 70, ele não consegue prova de velocidade. Eu acho que é para isso mesmo, eu acho que a tua leitura está certa. É exatamente uma prova para poucos e proteger esses poucos que nós temos aí no esporte, exatamente isso. Dar essa segurança para eles terem a categoria deles ali e disputar entre eles, na velocidade deles, na exigência técnica deles, para que eles fiquem nesse esporte por mais tempo possível. Até não dá mais. Exato. Divertido, competitivo para eles dentro do que ou seja, não também eles poderem realmente competir entre eles. A gente tem, não é nem caminhando na outra direção, mas na outra ponta do espectro, uma mudança importante, que a categoria de Jovem Cavaleiro B deixa de ser tempo ideal e passa a ser cronômetro a partir desse ano. Ela não tem desempate. Ela é primeiro dia só 0, segundo dia só 0, terceiro dia só 0, e um desempate ao cronômetro para os 0 pontos no último dia. Tal qual é o pré-mirim. Tal qual é o pré-mirim. Que maravilhoso. Eu anotei e falei, gente, por que o pré-mirim já vai só para o último dia e os Jovens Cavaleiros B, que não estão tão preparados, também, né, não mudam? Aí tem duas coisas, uma delas talvez... porque a característica da prova, quando você lê, ela é cronômetro, sem tempo, mas é igualzinho pré-mirim. Aí vou fazer uma pergunta que também chegou em mim hoje, e essa eu não tenho certeza, não achei no regulamento e não li sobre isso, mas estava rolando uma confusão sobre a idade do aspirante contra o minimirim. Parece que a criança de 11 anos não pode pular aspirante, mas ela pode pular minimirim, mas se ela tem 13, ela pode pular 90 aspirante. Isso existe ou foi alguém que interpretou errado, me passou a regra de ponta cabeça e eu estou aqui jogando para cima? Aí, se você é capaz de a gente falar, tem um quadro, o quadro está no regulamento de salto. O quadro está muito explicado. Todas as idades, todas as coisas, se você abrir esse quadro, todo mundo pode pegar o regulamento de salto. Foi uma contribuição até da Federação Paranaense, que ajudou a gente. E a gente fez questão de botar dentro do regulamento de salto. Ele é super explicativo, ele explica tudo, e aí você ali tem todas as idades, todas as coisas. Existe uma coisa na categoria aspirante hoje, a mudança que foi feita. O Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o garoto que pode pular o minimirim, ele só pode ir no Campeonato Brasileiro a partir dos 12 anos. Então ele ficou fechado a isso. Ele pula o ano, mas no brasileiro ele não pula. Acho que é bom a gente dar uma explicada nisso, né, Pedro? Essa é uma preocupação que o Caio tem há alguns anos, ele vem levantando essa preocupação da diminuição dos atletas na categoria minimirim. Então ele fez essa proposição, nós todos sentamos, avaliamos e concordamos com ele nessa mudança. Então, é uma tentativa que a gente vai fazer nos próximos anos para que esse atleta aspirante faça a categoria minimirim, dê entrada nessa categoria de alto rendimento e que a gente possa ter mais pré-mirins, mais mirim e, consequentemente, mais de outras categorias. Para isso também a gente acabou facilitando um pouco a entrada, né? O minimirim, a gente reduziu a altura dele, principalmente do primeiro e segundo dia, as exigências técnicas também, para que a gente libere esse atleta do 90 para que o aspirante que vai saltar 90 e poderia saltar 1 metro, ir 1 metro e não 90. Exato. No nosso episódio. A categoria minimirim, que era 1,10 m no último dia, passou a ser 1,5 m. A categoria mirim, que era a pré-mirim, que era 1,20 m, passou em 5,15, e a mirim, que era 1,30 m, passou a ser 1,25 m, o último percurso. Na realidade, tudo está um pouquinho na mão do desenhador, né? Um pouco, conforme o nível técnico, ele vai puxando um pouquinho, mas a gente tentou facilitar um pouquinho e oxigenar um pouquinho a categoria. Essa parte eu não estudei, mas na seletiva também... Também. Uma mudança significativa é que o mirim, o primeiro dia, passou a ser tabela C.
na isso é seletiva legal. no brasileiro, tá? Isso é Legal. uma mudança E significativa. no sul-americano. E no sul-americano. Maravilhoso. Isso é uma mudança feia que nós adotamos. Maravilhoso. Falando aí um pouco, antes de entrar, que a gente já vai entrar agora num bloco que é cavalos novos e idades. Eu tenho 3 regras que eu vou falar, João. Fala você. Depois eu pergunto. Colete de proteção, tá um ruído, a gente escutou um pouco, gente perguntando essa semana, acho que por causa da Copa semana passada. Colete de proteção segue com 18 anos, é obrigatório o uso de colete de proteção até os 18 anos, tá? Existiu uma ideia de prorrogar isso até 21, mas a gente conversou com o jurídico, isso manteve 18 anos, tá? Eu sei que aconteceu um zoom semana passada na prova, mas E para o regulamento todas já está certo. as categorias até aspirantes, né? A categoria de iniciantes que é obrigatório em qualquer idade. Ok. Tá bom? Tudo que é salto iniciante, não importa a idade, precisa usar colete. Ok. Outra coisa, estribo de gaiola, que existia uma discussão se podia, se não podia. Desde o ano passado a gente já liberou usar no Brasil, mas está liberado o estribo de gaiola, tá? E, bom, esse eu vou deixar, não sei se você quer falar agora, ou vocês querem fazer um corte e falar mais para frente, do passaporte de emergência, porque hoje eu recebi 500 ligações sobre isso por causa da inspeção veterinária. Não está nem na minha... Vamos informar a galera. Pode informar, porque esse aí não passou pelo meu estudo. Tá? A gente, quando emitia passaporte para os cavalos em concurso, ele tem um trâmite que demora mais ou menos uns 5 dias para a gente fazer esse passaporte. A gente tinha muita gente que precisava de passaporte de emergência por algum motivo, tá? E aí eu tenho que parar um colaborador da CBH para emitir esse passaporte especial. Tudo que ele está fazendo, ele tem que parar para emitir um passaporte. Por isso foi criado, no caderno de encargos, um pedido de passaporte de emergência. Ele tem um valor mais alto que o passaporte normal, porque ele é um passaporte de emergência. Mas precisa ficar muito claro que o passaporte de emergência, segundo o que está no caderno de encargos, ele demora 48 horas para ser emitido, fora o tempo de envio. Então, ou seja, hoje de manhã, na inspeção veterinária na Santo Amaro, todo mundo, não, meu cavalo não tem passaporte, mas eu vou emitir um de emergência, tá tudo certo. O passaporte é um passaporte de emergência, ele sai dos 5 a 6 dias, que é o normal de um passaporte, para 48 horas de emissão, tá? Mas ele continua demorando 48 horas, ele não é. Eu preciso fazer todo o trâmite do passaporte, ou seja, eu preciso checar a documentação, eu preciso fazer tudo isso. Então, que fique muito claro que é de emergência, mas não é mágica. Não é passaporte instantâneo, não é miojo. É um passaporte de emergência, tal qual o passaporte de pessoa física, que também leva um tempo para sair, não sai, não é que se imprime na impressora de casa. A última coisa que eu tinha anotado aqui, que eu fiquei sabendo e achei muito legal, e aí queria confirmar com vocês e deixar explicado. O João trouxe que a base dele, fiquei sabendo na conversa da Hípica. Não, algumas coisas foram muitas, eu pesquisei, mas é que algumas coisas... Tomar cuidado com as fofocas na Hípica, viu, João? Por isso que eu estou trazendo essa informação para a gente debater elas e saber o que é verdade e o que não. A FEI mudou o regulamento de cavalos novos 5 anos mundial. Procede? Não temos mais 5 anos ao cronômetro. Procede. Passamos a ter uns 5 anos com um tempo concedido rápido. Ela chama com tempo ótimo, é a palavra que ela usa. Tempo ótimo. Então, o que é o tempo ótimo? Criou. Ele é sempre 4 segundos abaixo do tempo concedido. Que seria um tempo ideal, ainda é tempo ideal, mas é um tempo ideal acelerado. Não, é um tempo ideal consentido, que você sabe qual é. Você vai pegar o tempo concedido do desempate, vai diminuir 4 segundos, você sabe qual é o tempo. A ideia da FEI é fazer um desempate onde os cavalos de 5 anos possam aprender a fazer curvas e a fazer um desempate um pouco mais rápido que o tempo normal, mas não aquela correria de ficarem tirando tantos lances e não ser produtivo para o cavalo. Então, eu acho que é uma ideia bastante boa que a gente vai adotar aqui. E lembrando também que ela não só fez isso com 5 anos, como ela baixou a altura também de todas as idades. Como assim baixou a altura de todas as idades? Isso não estava... Os cavalos 5 anos hoje tem um teto para saltar, os 6 anos e os 7 anos também. Então, todos eles têm altura limite em provas. 1,20, 1,30 e 40, mais ou menos. Exato. É exatamente isso.
5 anos a altura máxima em 20, os 6 anos a altura máxima em 30 e os 7 anos a altura máxima em 1,40 m. Que já é abaixo do que a gente estava saltando no Brasil ano passado, em algumas provas, né? Sim. Então vai baixar a altura dos cavalos novos. Legal. Sim. E aí as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. A gente discutiu bastante, e eu fui ler e liguei para as pessoas para ter certeza a história da mudança na idade dos cavalos novos. Que isso aí está sendo o maior zum que eu ouvi, e que eu já vinha me preparando para isso, que é os cavalos novos agora passam a mudar de ano hípico em agosto. É uma adequação, né? Não é uma mudança, é uma adequação. É o que a FEI determina. A gente segue o que a FEI determina. Certo. Aí, a grande discussão, e aí são exemplos que eu trouxe, é um cavalo que nasceu em maio, por exemplo, ele tem 5 anos, ele fez 5 anos em maio desse ano. Ele salta 5 anos até agosto, e ele passa a saltar 6 anos com 5 anos e 4 meses. Maio, Exato. junho, julho, agosto. 3 meses. Sim. É isso mesmo, o cavalo vai entrar na categoria de 6 anos. Você entenda, João, que agora, Exatamente. no primeiro ano, está meio confuso, mas depois o calendário do Cavalos Novos, ele não é que você começou, ele vai começar na categoria dele no início do ano hípico dele, que vai ser em agosto, e não ele vai pegar um ano no meio do caminho, entendeu? Ele vai ser todo adequado. O calendário de Cavalos Novos vai acabar em julho, então ele vai começar em agosto, com provas mais baixas e tal. Eu sempre cito um exemplo prático, que a gente hoje, agora, com a mudança, nós vamos ter 1 ano para preparar os cavalos para o nosso grande objetivo, que é, vamos dizer que é o sul-americano e a ida ao mundial com essa abertura do mercado. Então, nas condições de hoje, esses cavalos que mudaram agora a idade em janeiro, como sempre foi, a gente vai chegar em abril já tendo que saltar uma seletiva para Lanac. Em junho e depois a gente em julho o sul-americano, onde a gente salta lá, vamos botar nas regras de hoje, os 6 anos vai ser 1,30 m. Então, 6 anos saltando 1,30 m, em julho, no final do sul-americano. Agosto, ele vira 7 anos. A gente pode começar os 7 anos a 1,25 m. Então, ele vai ter virado a idade por 7 anos, mas vai estar saltando abaixo do que ele saltou ao final dos 6. Porque você tem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho do outro ano para você botar ele nessa altura. Então, você vai ter condição de dar técnica para ele, condição técnica para ele chegar no final de 12 meses no seu auge dessa categoria. Agora, nessas condições agora, em julho, você já tem que estar saltando o máximo possível com 6 meses na idade. Então, a gente acha que vai melhorar muito, vai dar condição muito melhor. Isso falando da parte técnica, sem contar na parte internacional, de venda, de comércio desses cavalos, né? A gente tem 2 exemplos práticos, quando a gente fez aquela seletiva, a gente acho que mandou a égua do Ivo e a égua do Vitor. Uma era campeã brasileira de 6 anos, a outra campeã brasileira de 8 anos. A égua do Vitor, campeã brasileira de 8 anos em outubro, chegou nos Estados Unidos e em janeiro era 10. A égua do Ivo de 6 foi para 8. Então, obviamente, estava errado e precisava de um ajuste. E combinou com essa mudança da FEI, com esse ajuste da FEI, acho que caiu bem. E acho que a gente vai ter uma transição, na prática, muito suave, que não vai interferir em nada nos nossos cavalos aí. Obviamente, 6 meses ali, um pouco vai ter que sangrar um ou outro cavalo, 8 anos que vai ficar mais 6 meses, mas faz parte do processo para ajustar. Ótimo. Uma coisa que a comunidade às vezes não sabe, a gente, Tatiana viveu isso, a gente viveu, você vê a guerra no sul-americano, porque era na virada, não pode, esse cavalo, não, mas no Brasil é 6, não, mas aqui tem que pular 7, não tem conversa. Então, a gente com a abertura do mercado, tudo, você não pode ter um cavalo que ele é novo no Brasil, chega na Europa e tem 9 anos. As coisas têm que ter uma lógica. Agora, realmente, no primeiro momento, alguém que estava meio atrasado na idade, alguma coisa, mas é uma questão de ajuste. E você não pode, o cavalo do Brasil que pulou 6 anos aqui, vai para Lanac e pula 7. Sabe, a gente tem que ter, as coisas têm que ser
seguir uma linha, e a linha do que a FEI fala. A gente não pode também inventar a roda. O nosso mercado tem que ser global, cada vez mais, né? O regulamento tinha um handicap que a gente sempre dizia, não, o handicap. Como funciona? Existem cavalos nascidos no hemisfério sul, competindo no hemisfério norte, tem 6 meses. Só que se ele nasceu no hemisfério sul e compete no hemisfério sul, ele não tem. Então, ou você ajusta a idade, ou a gente só pode fazer prova dentro da nossa idade até final de julho. Por isso, a data do Sul-Americano sempre foi, quando a gente começou esse projeto, a FEI nos obrigou a fazer em julho. Porque se eu fizesse em agosto, os nossos cavalos aqui não podiam entrar. Você vê, teve um ano que o Sul-Americano, o último dia era dia 1º do outro mês. A FEI não queria deixar, porque os cavalos iam mudar de idade. A gente que adequou agora, mas da FEI sempre foi esse o ano hípico. A FEI sempre foi. É que quando não tinha essa liberação para ir para fora, aí se acomodava nisso, aí não precisava tomar decisão nenhuma. Quando você teve essa liberação, aí isso fica latente, aí a gente tomou a decisão de ajustar, que eu acho que vai ser benéfico tanto na parte técnica quanto na parte comercial aí para a associação e para todo mundo. Entendam, isso não foi uma decisão só nossa, foi junto com a associação, com os criadores, com a comissão do Cavalos Novos, todo mundo, entendeu? Porque essas decisões não tem uma comissão de cavalheiros, de Cavalos Novos, tem a associação, tem a diretoria da CBH, todo mundo trabalha em prol são os stakeholders na prática, realmente, os cavalos vão saltar à mesma altura que saltariam. Agora, com a questão da CBH, os cavalos vão saltar ainda mais baixo do que saltaram no ano passado. Eu estou muito fazendo o advogado do diabo mesmo, porque eu fui pensando nas possibilidades. Uma preocupação que eu tinha levantado e anotei é a categoria de 4 anos. Porque se eu estou falando que um cavalo vai saltar 5 anos, vai saltar 6 anos com 5 anos em 3 meses, existe a possibilidade de um cavalo ter que saltar o 4 anos com 3 anos e 3 meses. Para ele saltar com 3 anos, 3 meses e 4 anos, ele entrou na doma com 2 anos e meio. É óbvio que, na minha concepção como cavaleiro, esse cavalo vai saltar só os 5 anos. Para isso, João, isso acontece se você começar a saltar o cavalo logo em agosto, quando vira o ano de 4 anos. Para isso, a CBH nem tem circuito de 4 anos. Então, vai da sua concepção achar que seu cavalo é mais fácil, menos fácil, olha mais, olha menos, levar devagarzinho. O que vai acontecer realmente com esse cavalo de 4 anos na CBH é ele saltar em julho do outro ano, ou seja, no final da idade dele de 4 anos já, o Campeonato Brasileiro de 4 anos. É a única coisa que a CBH oferece ao cavalo de 4 anos. A minha preocupação ficou muito, e eu conversei disso, esse eu conversei mesmo, que é contar com o bom senso do proprietário, que para mim é igual contar com o bom senso de pai de criança de categoria de base. Falar, olha, seu filho mesmo, se você pegar na Europa é igualzinho, você vai ver os garanhões que vão ser para aprovação, eles vão com 3 anos e meio, vão para aprovação. Não é mal nenhum domar e trabalhar um cavalo nessa idade. Mal é você forçar ele além do que ele pode dar naquela idade. Agora, realmente, você passar ali 6 meses, 8 meses trabalhando, trotando, preparando esse cavalo para 4 anos, para saltar o Campeonato Brasileiro, no último dia, no último mês da idade dele, em julho, quase já virando 5 anos em agosto, ele fará 5 anos. E aí ele vai iniciar a carreira dele. Ali, vamos dizer, os melhores nascidos, seria agosto, setembro. Então ele vai saltar o junho, julho, o Campeonato Brasileiro com quase virando 5 anos, e inicia realmente em agosto o circuito 5 anos, só que 5 anos. Não em 6. Na verdade, o que eu estou falando o cavalo que eu estou comentando, ele, na verdade, vai saltar o Campeonato Brasileiro de 4 anos, com 4 anos e 3 meses, e ele passa a saltar os 5 anos com 4 anos e 4 meses. Ainda é um cavalo que hoje, para a gente, no nosso modo como a gente vinha saltando os cavalos, muito, 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 muito jovem. Tanto é que nossos cavalos de 4 anos e 4 meses, a maioria deles nem estavam saltando 4 anos ainda. Mas aí você tem uma particularidade de um cavalo que é teoricamente mal nascido e que o dono tem que... Porque você não consegue ser pontual em tudo, em todos. Você faz o regulamento para todos e não para um cavalo que eventualmente nasceu um dia antes da virada. Se ele nasceu um dia antes da virada, ele virou o ano, ele fez em um ano.
Ele tem um Eu dia fiquei e tem muito um ano. É Vai isso, eu fazer, fiquei mas muito aí, um pouco. aí é a particularidade de cada um também, a gente não consegue cercar tudo, entendeu? É o bom senso. Eu fiquei um pouco com a impressão, Pedro, quando eu li o regulamento, que é isso. Eu acho que para o cavalo que é bom, e eu entendo que a CBH e a LCH, pensando em comércio, que é interessante para alguns, não é interessante para todos, mas interessante para alguns, pensando nessas formações, você privilegia o bom cavalo. Eu acho que agora, com essa explicação que você deu, Daniel, de que os 7 anos começa mais baixo, ou que seja da mesma altura dos 6, a gente tem uma outra concepção do que é um 6, do que é um 7 anos. Vai começar mais baixo, com certeza. Mas isso não tinha sido, eu não tinha achado nenhuma informação sobre isso, aí eu falei, cara... Não, a gente não essa é uma decisão interna que a gente já tem, a gente já tomou, então a gente já, mas como a gente também não queria atropelar para não confundir, a gente deixou essa idade travar agora em agosto, e aí vamos, mas se você olhar o calendário já está lá, a primeira etapa do circuito de cavalos novos já é a Curitiba, né, o aniversário da hípica de Curitiba. E aí, no momento oportuno ali, maio, junho, a gente vai lançar o circuito que é de agosto a agosto, com as alturas já, e já te afirmo que é mais baixo do que vai acabar. Os 7 anos começa mais baixo do que acaba os 6. Na verdade, que os criadores vão mirar o bem-nascido em outra data agora, né? Vão começar a tentar os nascimentos em outro momento e vai ter uma geração aí, alguns anos, que vão sofrer esse atraso. No início faz muita diferença. Depois claro, você vê um menino meses ali, talvez em 4 anos você tenha que atrasar um pouco ali, 4, 5, 6 meses, mas depois de 3 anos um cavalo trabalhando, você dizer que tem diferença de um cavalo que nasce em outubro para um cavalo que nasce em julho, aí... Eu acho que o ponto do João é o quanto a CBH consegue dar com o regulamento um amparo para essa pessoa do bom senso que, nossa, eu preciso atrasar esse aqui um pouco porque não está acompanhando, né? É isso, 4 anos ele não tem nem circuito, não tem nada. Ele só vai se apresentar no Campeonato Brasileiro no final do seu ciclo. Não tem nem dinheiro à prova, a gente proibiu o dinheiro. Então o cavalo, hoje, ano que vem, esse ano agora, o Campeonato Brasileiro tem premiação mínima de R$250 mil, distribuídas nos 5, 6, 7 e 8 anos. 4 não tem, é proibido. Começou essa discussão porque a gente começou a fazer prova internacional de cavalos novos. A gente não tinha prova internacional de cavalos novos até 2 anos atrás. E também pela abertura do mercado, né? Quer dizer, a gente estava confortável, não pode fazer nada, então ficou no limbo. E agora, com a abertura do mercado, o sonho do criador, o sonho é lanar, quem é exportar seu cavalo, é ter o cavalo numa equipe representativa, então você tem isso eu presenciei, um ano em Santa Amaro, uma égua de um menino do Sul, eu acho, se não me engano, estava um dos juízes ali português e se interessou na égua, e aí acabou o concurso, o festival, o cara pediu para alguém montar a égua, montou, o cara gostou tal, e na hora de ver falou, não, mas a égua em janeiro é 9 anos, ela acabou de ser vice-campeã de 7, como é que pode? Não, mas essa égua não tem o que fazer na Europa, como é que eu vou levar um cavalo de 7 anos aqui e chegar em janeiro ele vira 9, o que prova que ela salta lá? Então, essas adequações têm que ser feitas, e eu acho que foram bem pensadas, foram bem planejadas, e na prática eu garanto para vocês que vai ser uma transição muito, muito tranquila para todo mundo. Eu acho que ela assusta mais no papel do que ela vai assustar na verdade, ou seja, acho que ela leu e impactou, mas na hora que a gente começar a rodar os circuitos, nenhum cavalo vai realmente se perder no caminho. Ou seja, isso foi tudo muito bem trabalhado. O que bateu para mim foi exatamente essa sensação da criança que não está pronta para subir. E aí o pai fala, mas eu quero que suba. E aí você perde bons cavalos. Mas isso sempre foi assim, sempre vai ser. Cada um vai ter que cuidar do seu. Um pouco mais protegido. Quando o cavalo tinha 6 meses quase de handicap. Você, na realidade... Porque o ano passado, vocês já liberaram um handicap. Foi uma inovação do ranking do ano passado. Quem quisesse subir o seu cavalo para a categoria da idade, poderia. Algumas pessoas optaram por adiantar não. Veja, eu fui um que optei, mas não era para adiantar, era para estar na idade que seria agora, que na idade certa. Você podia optar de não usar da carência. Exatamente. E se está agora, você já não tem mais essa opção. A carência você vai usar como a FEI manda. Quando os cavalos do hemisfério sul
forem saltar no hemisfério norte. E é o que vai acontecer. Nós vamos treinar agora, dentro da categoria 1 ano, 12 meses você vai saltar o seu cavalo na categoria de 7 anos. Se você lograr êxito e for a LANAC, a FEI vai lhe dar uma carência de mais 3 meses, 6 meses para você ir na Europa e saltar o Mundial. Aí sim você vai chegar lá, na minha opinião, em condições técnicas de disputar um campeonato, já que você treinou 12 meses na sua categoria, não 6. Maravilha, acho que estamos sanados de cavalos novos e idade de cavalos novos. Acho que a mudança, a diferença das alturas, para mim, deixa tudo muito mais, com muito mais sentido e muito mais fácil de entender, embora ainda ache que, né, cavalos são cavalos, e acho que os proprietários têm que ter noção do que eles estão fazendo e que cavalo que eles têm. Sim, mas vai ser assim sempre. Isso aí não tem o que fazer, não tem como ensinar tantos proprietários. E a IA não vai resolver isso. Quem vai resolver isso é o sentimento. É isso. Categoria de base, a gente vai ter mais seletivas, porém menos seletivas obrigatórias. Ou parece que agora são 2 seletivas obrigatórias do brasileiro? Mesma coisa. Mesmíssima coisa. Vamos ter mais seletivas, mas o regulamento é o mesmo. Você vai ter mais descarte caso você queira pular em todas. Tá? É mais oportunidade. Tá? A gente acredita que com esse tempo todo, eu e Caio, a gente conversa muito e a gente participa e vai nos sul-americanos. Por uma observação e por números, os cavaleiros que fazem o processo seletivo e seguem o processo, eles chegam nos campeonatos muito mais preparados do que aqueles que não seguem. Então, você pode ver historicamente, os campeões sul-americanos, todos são aqueles que fazem o processo. E no caso foi uma só, né? Aumentou uma seletiva. Aumentou uma. Eu acho que a nossa seletiva é incrível. Quando chegamos no Sul-Americano do ano passado, eu achei tudo baixo e fácil, e as nossas crianças voando. Tem sido assim há 20 anos. Então, eu acho que é uma receita, a gente a gente tá tão assim que a gente, quando perde, fica chateado, mas não era assim lá atrás. Começou já tem algum tempo que o Brasil domina de uma forma forte. Contundente. Falando de regulamentos, acha que faltou alguma coisa que vocês acham que cabe a gente falar também? Falou de tudo. Uma coisa que é bom, eu acho que é bom, assim, é uma agenda da UADA, que eu acho que é bom ter, pessoal, que muito provavelmente, todo ano se fala isso, mas está crescendo, muito provavelmente a gente vai ter um crescimento de antidoping para cavaleiro. Todo cavaleiro que está na competição, ele está sujeito ao antidoping, então é bom que as pessoas tomem cuidado. Tá? Eu falo disso várias, já falei 200 mil vezes. Eu fiz alguns anos atrás um documentário sobre antidoping, e tinha essa questão que eu levantei, falei de pismo nas perguntas para o entrevistado, e é isso, o cavaleiro amador, se ele é federado e confederado, ele também está sujeito a doping. Sim. Mesmo menor de idade, tá, João? Mesmo... Amador, criança, todo mundo está sujeito às regras de antidoping. Mas um dia acontece. Mas aqui no exterior, cada vez mais. Cada vez mais, isso vai chegar na gente. E eu vejo que eu estou agora com os meninos e tal, você tem os programas do Whereabout, não sei o que e tal. O cavaleiro, os atletas, né, ele tem que 100% do tempo dizer onde ele está, né, quando você cai no programa. Então, você já teve Cássio, Pedro Venes, Rodrigo Pessoa, todos eles já fizeram parte, já foram escolhidos para estar nisso. Então, hoje em dia está um pouco mais fácil, porque hoje em dia tudo é no celular, você indica onde você pode estar, mas qualquer erro é considerado doping positivo. A segunda falha é considerado doping positivo. Doping positivo é gancho, 2 anos. Né? A gente pode falar também que a gente tem cavaleiros que moram no Brasil e que fizeram parte deste processo. A gente tem 1 ou 2 que, quando competem internacionalmente, estavam naquele target
principalmente das seletivas do Sul-Americano, a gente teve um cavaleiro que mora no Brasil e as coletas foram feitas na casa dele no Brasil. Ou seja, apareciam na casa dele no meio da semana, oi, a gente veio coletar. Então, a partir do momento que você faz parte do grupo de amostra, mas isso você recebe um comunicado no começo do ano dizendo, olha, este ano você vai ser testado, você tem que dizer a sua localização. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Tudo que entra no seu corpo é responsabilidade sua, tá? Não é bom, nada que você não pode, mas eu tomei, mas não sei o quê. Não. Tudo que entra no seu corpo, a responsabilidade é sua, a exemplo do que é no cavalo. Tudo que for pego no cavalo, a responsabilidade é da pessoa responsável. E é muito importante a gente saber que a maioria de contaminação cruzada, e hoje em dia um grande número de positivos, vieram de suplementos, ou seja, uma creatina, um whey protein, e que o laboratório fabrique um medicamento que é doping positivo, pode ter traços e pode te dar um positivo. Então, todo cuidado é pouco, mas eu acho que isso é um assunto longo que a gente pode ter um específico sobre ele. Uma coisa que é legal, João, depois talvez você no final botar um linkzinho na página da CBH para os cursos do COB de racismo, de doping, de coisa do esporte, que são coisas legais, são gratuitos e são interessantes para fazer. São coisas que todos os colaboradores hoje da CBH têm os cursos, e são coisas que, assim, qualquer missão, qualquer pessoa que for numa missão ou numa equipe brasileira tem os cursos, tem que fazer os cursos. Então, isso eu acho legal, depois no finalzinho, botar isso aí, porque faz parte do nosso mundo hoje. Boa, a gente coloca o link lá na descrição do episódio. Uma das coisas que vocês comentaram aí, que o regulamento não é canetada, né? Que vocês recebem e escutam a comunidade. O papel do representante dos atletas é um caminho para levar Sem dúvida. as opiniões do pessoal? Quem são os representantes do salto agora? A comissão de atletas, ela tem um peso muito importante, ela é obrigatória por lei no Brasil, todas as confederações, o COB, tudo tem essa voz. Os atletas têm direito a voto na Assembleia, eles têm um peso grande de voto, e a nossa comissão de atletas funciona, a gente precisa ter uma parte obrigatória de representatividade de sexo distinto, ou seja, homens e mulheres, tem que ter pelo menos 1/3 hoje de mulheres, né, nessa comissão, e ela abarca as modalidades olímpicas, paralímpica, e as que são não olímpicas e não paralímpicas, a gente tem mais um lugar, tá? E aí são 7 atletas. Esses atletas são voto direto dos atletas, cada atleta vota, e aí depende se entram 2 de modalidade ou 1 de modalidade, depende do número de votos. Hoje a composição são 2 atletas do salto, 2 atletas do completo, 1 do adestramento, 1 do para e 1 do enduro, tá? São 7 atletas que a gente tem. Como aqui a gente está falando basicamente de salto, os atletas hoje do salto são o Zé Luiz Guimarães e a Camila Messias. O Zé foi o atleta mais votado entre os 7, então ele passa a ser o presidente da comissão de atletas. E ele tem representatividade no conselho, além de ter. Os 7 têm voto na Assembleia, mas o Zé, como presidente, tem voto no conselho de administração da CBH. E eles são o porta-voz dos atletas. Cabe a eles receber essa informação, passar para a gente o que está acontecendo, ser esse fio condutor entre a necessidade dos atletas e a CBH, o conselho e toda a diretoria da CBH. Nossa, João, você tinha que ser isso, ó, em todas as suas fofocas na beira da pista. Eu não sou fofoqueiro, eu sou formador de opinião. Qualquer atleta pode se candidatar, as eleições sempre ocorrem junto com a eleição de presidente, então ela é a cada 4 anos. A candidatura é livre, tem uma série de requisitos para você preencher, um monte de documento que você precisa preencher, mas qualquer atleta pode se candidatar.
tem uns requisitos para ele se candidatar, tem que estar ativo, tem que estar saltando, tem que ter feito umas coisas, e o voto é aberto dentro da comunidade daquela disciplina. Os caras do salto voltam no salto, o cara do adestramento volta no adestramento, e assim a gente vai. Mas como a gente vai acontecer em 2028, a gente faz um lá na frente explicando como é tem um tempinho para isso. Tati, eu achei muito bom. Acho que vai alinhar a cabeça de uma galera aí e vai acabar um zoom que estava rolando. Para a gente encerrar, eu queria falar de uma última novidade, que eu acho que vale um podcast só disso, que está também lançada aí, que a gente tem acompanhado um pouco pelas redes sociais, que é Casa CBH. Eu queria que a gente falasse resumidamente o que é isso. Vai ter, inclusive, seletiva lá. Então, dá uma ideia do que a gente para a gente poder deixar um gostinho e fazer um podcast só para destrinchar esse projeto Casa CBH, que é novidade também para o ano 2026, né? Vamos lá, a Casa CBH é um projeto grande da CBH. A gente tem trabalhado forte. É a casa de todas as disciplinas, ela não é a casa do salto. A gente pretende receber as nossas 8 disciplinas lá. Tem acontecido provas de paraequestre, provas de adestramento, prova de volteio, clínicas de completo, como vocês puderam ver nas redes sociais, workshops de enduro, e vai ter uma seletiva lá da juventude, mas eu acho que esse é a Tambor, exato. A gente está conversando com o pessoal do Tambor, como o pessoal do Tambor vai entrar lá, como eles vão usar a casa agora, para a gente poder receber todo mundo, mas eu acho que isso realmente é um projeto especial e que merece um capítulo só sobre isso, e eu tenho certeza que o Constantino adoraria falar sobre isso para a comunidade. É um projeto muito especial para ele. A gente esteve lá, agora, um mês atrás, na reunião de diretoria, e realmente é um projeto impressionante, e eu diria que é revolucionário. O salto até vamos dizer que seja o menos, né? Precisasse menos, mas realmente você vê a empolgação das outras categorias que não tinham casa, que praticamente tinham que ficar ali pedindo para participar em algum lugar, pedindo pedaço em hípica para ir, isso tudo para essa turma ali ficou muito legal. É um projeto bem grande, como a Tati disse, e revolucionário. Eu acho que é um golaço que a CBH fez aí. Você pega umas modalidades que tem menos abertura do que a gente tem, do que o salto tem, né? Eles sofrem para conseguir um espaço. Vou fazer uma clínica, vou fazer um workshop. Não tem. As hípicas, às vezes, estão comprometidas com as modalidades mais cheias, e isso tudo a casa da CBH está captando. E mesmo no salto, que a gente tem mais espaço e tem mais locais, você também pode concentrar, porque aí você vai ter tudo preparado, sala de aula, tem apartamentos, tem coisas que você consegue viabilizar com mais facilidade a parte técnica, principalmente depois, agora, esse ano, treinar juízes, treinar comissários, sabe? Você vai ter um ponto de referência, um ponto de encontro. Muito legal, vamos marcar esse papo aí. Vem mais ClaqueCast pelo caminho. Pessoal, obrigada. Tati, Daniel, Pedro, brigadão pelo tempo, por toda a explicação. Valeu, tchau. Tchau. O ClaqueCast é uma produção livre da 2Claque. Esse episódio teve apresentação por João Marcon, roteiro, apresentação e edição por Isabela Campedelli.